No diálogo, cabe ao dialogador convidado trazer objetos e, a partir dos objetos, ensejar os temas do diálogo, do encontro. E o nosso dialogador de hoje me trouxe uma mala e aqui dentro estão todos os objetos que vão ensejar o nosso encontro, pautar o nosso encontro. Eu me refiro a ele, Garcia Júnior, pró-reitor de relacionamento do Centro Universitário Unijaguaribe, é também presidente da Agência de Desenvolvimento Regional Sol do Leste e é diretor técnico do Instituto Vale do Jaguaribe. Eita, é ele, velho companheiro de TV educativa, e que agora é pró-reitor de uma universidade. Que lindo. Vamos conversar sobre o quê? A partir daqui a gente sabe? Ricardo, primeiro é muita história para a gente contar, né? Pode começar. Nós nos conhecemos há 30 será? 40. Vamos ficar quietos. Vamos né? ficar quietos. Algumas décadas. É por aí, algumas décadas. Ele é uma das equipes fundadoras da nossa TV, Canal 5. É o Canal 5, inclusive a TVE. A famosa TVE. É onde eu fui mordido pela mosca da comunicação. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos, né? vamos. Com certeza. Mas aqui estão os objetos que você me trouxe. Vamos começar então pela mala? Sim, podemos começar pela mala. A mala em si, que é a velha mala do nordestino e tal. Exatamente. Essa mala me pega pela questão da regionalidade, né? Uhum. Eu tenho uma relação muito forte com o Nordeste, com o Ceará, minha história de profissional passa por isso, mas a mala também ela simboliza a transitoriedade. O nosso corpo é uma mala. A gente está passando por aqui. Estamos de passagem, esse invólucro aqui é uma passagem. Esse é o invólucro. Aqui dentro está alguns elementos, a essência que a gente... O que alguns chamam alma. Sim, ânima, coqueira, espírito, holopensene, o que você achar que deve ser. Mas eu acho muito interessante a gente perceber essa transitoriedade da vida, Ricardo, porque eu estava aqui conversando com você antes, eu me sinto em casa na TVE porque nós começamos televisão aqui, eu era um menino, nós éramos meninos, né? E aqui aprendi muito com grandes mestres, como o Guilherme Neto, que eu falava agora há pouco, Augusto Borges, Carla Peixoto, tem uma galeria de pessoas a quem eu devo muito. Marcondes Rosa, que foi nosso presidente, superintendente também, mas a gente olhando a vida ao longo dessas décadas, é tudo transitório e tudo se encaixa lá na frente. Né? Me lembra muito aquela música do Milton Nascimento, né? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me pegar, estou chegando, né? Coisa que gosto de poder partir sem ter planos, melhor ainda é poder chegar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, né? É mesmo lado, como é? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Com a Elis Regina, tem gente que chega na estação, tem gente que vai. Mas por que você trouxe esse tema? O que mobiliza você a trazer esse tema? E a ver a mala com esse sentido do invólucro e do que está dentro do invólucro? Eu tenho discutido muito ultimamente com algumas pessoas sobre sustentabilidade. No meio disso, veio a questão do meio ambiente. E a gente vê muitas pessoas falando do meio ambiente como o meu ambiente. É muito eu. Nós vamos falar daqui a pouco sobre uma forma de governança através de uma agência, onde a gente tem que sair um pouco do meu e pensar no coletivo, do nosso, da entrega. E esse meu, ele é muito a ficção. O nosso pensamento cria realidades, né? Então, tudo é passageiro. Quando você olha a vida diacronicamente, não tem muito sentido ficar apegado, enraizado em alguns conceitos, em algumas verdades que você acha absoluta, que vão ser daqui a pouco rediscutidas ao longo da vida. A vida ela vai te trazendo novas percepções de mundo. A educação é isso. A gente trabalha com a educação porque a gente sabe que o mundo está em transformação e o pensamento também. Então, a mala, para mim, é a transição, é o processo, é esse momento, mas não quer dizer que seja permanente. Você tem que estar sempre pronto para mudar. Tá? Alguém já disse que a única coisa certa na vida, a única certeza que temos é a mudança. Mas nós somos muito resistentes a isso. E eu tenho aprendido a mudar, a fazer essa transição com tranquilidade. E acho que a sua vida, a sua trajetória, eu que conheço, acho que conheço uma boa parte dela, é a prova disso. Por exemplo, você começou aqui na TV como datilógrafo, se não me engano, depois assistentes de várias áreas, depois produtor, diretor de aula, teleaulas, depois foi para a TV Diário, né, onde você dirigiu a parte de shows, e agora na universidade, numa reitoria, numa pró-reitoria de relacionamento. Então, me ocorre perguntar a você, Garcia, em que medida essa trajetória se reflete na posição que você está hoje? Que mudança houve e o que essa mudança significou? Pronto, mais uma vez, chegando aqui, eu estou em casa. A primeira vez que eu entrei no estúdio de televisão foi na TVE, para fazer um comercial da BD Musical, na época, e eu tocava trombone nessa época. Eu era menino nessa época.
Depois eu fui trabalhar na Secretaria de Educação, contínuo, office boy hoje, eu não sei como é que chama, contínuo, porque meu pai dizia que eu tinha que trabalhar, e fui trabalhar na Secretaria de Educação. Na educação, eu conheci uma pessoa chamada Zildamir Campelo, mulher de César Campelo. De César Campelo, que foi superintendente desta daqui. casa. E tinha uma necessidade muito grande de datilógrafo, coisa que ninguém sabe muito o que é hoje. É quem digitava, né? O digitador na época. E eu era relativamente bom nessa época. E vim ajudar a Ana Luísa, lembra de Ana Luísa? Sim. a datilografar. Fiz isso. Quando terminou o período de transição, voltei para a educação, mas aí a Rita Facó, querida Rita Facó, disse: Garcia, tem oportunidade de você ser contratado por nós, você topa? E eu comecei a equilibrar os dois trabalhos, indo para cá como datilógrafo. Foi aí que nós nos conhecemos. Foi. E nessa época... Datilografando textos meus, inclusive. Deus e toda da pedagogia. E aí conheci uma figura muito importante que me despertou para outro mundo, chamado Idelberto Torres. Grande. Fundador da TV Ceará, Canal 2, a pioneira. É filho de Dionísio Torres. Filho de Dionísio Torres. Pronto. E aí ele viu em mim alguma coisa, que eu não lembro o quê, e me convidou para ser assistente de produção de um documentário chamado Lagostas Até Quando. Eu lembro muito bem desse documentário. E aí eu comecei a entrar na seara de produção, daí eu já comecei a escrever roteiro, aí começaram a surgir oportunidades de fazer cursos, e eu entrei na comunicação dessa forma. Fiquei dividido entre educação e comunicação. Acabei vindo para a comunicação. E aí a mala, mais uma vez, né? Entrei como datilógrafo, terminei aqui como assistente do diretor de produção, que era o Tadeu Nobre. Eu respondia no lugar do Tadeu Nobre naquela época, já bem na frente. E saí daqui para trabalhar no mundo publicitário dessa época. Dirigir programas, VTs, comerciais, chroma vídeo, marca propaganda. Participei dessa cena toda nesse período. Sempre comunicação, Ricardo. Hoje eu chego em educação. Você pergunta por quê? Porque, para mim, educação é relacionamento. E relacionamento não acontece sem comunicação. Tudo se encaixa. Você entende? Entendo. E estou curiosíssimo, porque nessa universidade... Quer dizer, na Universidade Federal do Ceará, de onde eu venho, por exemplo, não há uma pró-reitoria de relacionamento. Não é? Há pró-reitoria de extensão, pró-reitoria de graduação, pós-graduação, pró-reitoria de assuntos estudantis, mas relacionamento... E a Unijaguaribe, que é essa universidade centrada em Aracati, né? Em Aracati, com uma extensão também aqui em Fortaleza, tem um pró-reitor de relacionamento da universidade, do Centro Universitário Unijaguaribe. E é com ele o nosso diálogo de hoje, é o Garcia Júnior, que vai me explicar que reitoria é essa? O que faz essa reitoria? O que faz essa reitoria? Mas ele já deu um indício, ele deu indícios de que era relacionamento no sentido da comunicação? Também. Vamos lá. O nosso modelo, nós temos um centro universitário, nós somos ousados. A gente sabe que a educação, como tudo no mundo, está em processo de desenvolvimento e transformação. Nós hoje trabalhamos a aprendizagem baseada em projeto dentro dos nossos cursos da universidade, desde a gestão, a medicina veterinária, a arquitetura. Os nossos alunos, eles já entram trabalhando em cima de projetos. Para que esses projetos existam, é necessário uma relação com as empresas, o setor público, com o terceiro setor, que demandam projetos para serem trabalhados pelos nossos alunos em seu processo de aprendizagem. Então, os nossos alunos hoje, que são profissionais em formação, psicólogo em formação, veterinário em formação, pedagogo em formação, todos eles trabalham demandas reais da comunidade e devolve essas demandas para a comunidade com soluções a partir dos seus módulos de aprendizagem. Então, o relacionamento é muito importante nessa transição do mercado, da sociedade com a comunidade e também na prestação de contas da universidade, contas sociais, do que ela entrega para a comunidade. Além disso, a gente atua em vários municípios, nós temos convênios de parceria com esses municípios. É necessário manter um relacionamento com esses municípios também. E não ficamos só nisso, os alunos desenvolvem projetos. Esses projetos precisam também ser articulados com outras frentes, com outras forças. Então, o ambiente universitário não é mais a nucologia de uma pessoa sentada olhando para a nuca da outra. É um ambiente de produção, de efervescência, onde tanto a gente vai ao mercado, quanto o mercado vem para a gente. E nesse processo, a Unijaguaribe, lá em Aracati, hoje ela está começando a sediar uma rede de expansão da rede multiversa de educação superior, que tem como um grande mentor Rion Braga, um dos maiores nomes da educação do Brasil, está vindo para Aracati, a partir da nossa experiência, para irradiar essa experiência para outros lugares do Brasil. Nós já estamos no Paraná, já estamos em Minas Gerais, estamos em Mossoró, estamos com 2 operações em Fortaleza e estamos lá em Aracati fazendo
essa revolução dentro desse processo, tá? Então, o relacionamento é a base de tudo. Criando a relação da universidade, do estudo teórico com a prática e com outras agências de produção de saber. É isso. Exatamente. Então, vou começar aqui, porque eu acho que tem alguma coisa que relaciona-se a esse tema e que está aqui dentro que eu abri antes de ver o programa, mas agora eu vou mostrar a vocês que é esta revista. A Agenda de Desenvolvimento Líder, Litoral Leste, Ceará, que é desenvolvida pelo Instituto, pela Agência de Desenvolvimento Regional Sol do Leste. Pronto, aí entra o relacionamento. Aqui entra o relacionamento para valer, hein? Para valer. Para valer. Na realidade... E como? Como? No relacionamento que essa universidade mantém com o SEBRAE, na região, o SEBRAE tem um programa nacional chamado Liderança para o Desenvolvimento Regional, LIDER. Já acontece em todo o Brasil, mas o Ceará está despontando com um grande diferencial. Nós temos hoje 14 territórios vão ter 14 agendas estratégicas. O que são agendas estratégicas? No caso dessa agenda do Litoral Leste, são 7 municípios que vão de Cascavel, Pindoretama, Beberibe, Fortim, Aracati, Itaiçaba e Capuí, são 7 municípios, onde foram elencadas lideranças dessa região e essas lideranças elaboraram essa agenda, óbvio, com acompanhamento do SEBRAE, durante 9 meses, estudando a região. Quais são os potenciais da região, qual a vocação da região, quem são as pessoas, quais os atores importantes desse processo. Criamos uma agenda, para essa agenda ser colocada à disposição do governo do Estado, para a estratégia do governo do Estado até 2034. Aí uma fase. Onde aconteceu isso? Dentro da universidade. Porque o SEBRAE considerou que a universidade seria um epicentro para isso. Então, durante 9 meses, essas lideranças desses municípios todos se reuniram na universidade. Mas não só isso. Não bastava a agência. Essa liderança saiu na frente e criou uma agenda, ou uma agência. Tem uma agenda e criou uma agência. Que é essa agência... Agência Sol do Leste. Sol do Leste. É a Agência de Desenvolvimento Regional. Essa agência conta hoje com 44 membros fundadores, ela está em fase de formalização de CNPJ e ela elencou 4 eixos estratégicos para serem trabalhados ao longo desses 10 anos. Nós temos a diretoria, eu estou como presidente, mas temos a Rosana Lima, que é turismóloga de Pindoretama, que está como diretora administrativa, temos a Cris Colasso também como nossa diretora financeira, e tem um grupo de talentos reunidos, hoje estão em Brasília, uma parte deles participando do Transformar Juntos, que estão à frente criando essa articulação com a região, para que nós trabalhemos um dos eixos, o agro, a aquicultura e os recursos hídricos, vocação para aquela região, o turismo, mas atrelado à economia criativa. Além disso, nós temos a energia verde, como grande frente também de desenvolvimento, e educação, ciência, tecnologia e inovação para aquela região. São 4 eixos. Então, essa agenda traz as diretrizes do que nós vamos trabalhar a partir dessa governança que é suprapartidária, supramunicipal e que se articula, é terceiro setor, e que se articula com vários setores da sociedade. A universidade é uma universidade privada. A nossa universidade é privada. A privada, que é a Unijaguaribe, que tem como reitor essa figura tão bonita que é o Antônio Henrique Duma Antero, não é? E já esteve aqui. Já esteve e faz parte, ele é um dos líderes também. Ele é um dos líderes, é que é o reitor da Unijaguaribe, com sede em Aracati. Exatamente. E nós estamos hoje recebendo um diálogo, que tem tudo a ver, a palavra diálogo, com o que ele faz, não é? Relacionando o diverso e encontrando convergências. O nosso Garcia Júnior. Garcia, e você me trouxe algo relacionado à universidade também. Eu estou vendo aqui, ó. Centro Universitário Unijaguaribe. Uma canequinha. Tudo tem duplo sentido, Ricardo, né? Desde bebê aqui. Desde bebê, pode. Posso beber? Desde bebê aqui tem Vou usar. sede. Diga lá. Rapaz, eu acho que a fonte da vida está na educação. Tá? Eu acho que a gente nasce com um propósito, com a missão de aprendizagem e de olhar para o outro e de ensinar. E de aprender, né? Porque o professor... Não existe mais aquela modelo. Não existe mais. Naquele... O aluno como uma pessoa sem luz. Né? Aluno sem luminosidade. Por isso que nós trabalhamos hoje profissionais em formação. É o meu administrador em formação, é o meu advogado em formação, é o meu enfermeiro em formação, porque já estão atuando no mercado. E não tem. E educação para a vida toda, né, Ricardo? Sim. Né? Falam hoje lifelong learning. Nós que estamos nessa vida prática, aprendendo a todo instante, você como ator e eu
nessa vida de gestão também, de liderança de alguns projetos, a gente está sempre aprendendo, tem que ter humildade para saber que você não sabe tudo. Se não for para aprender, estamos fazendo o quê aqui, Não né? sei. É para aprender o outro, para aprender o que nós não sabemos, não é? Porque, por mais que nós saibamos, o que nós sabemos é muito pequeno, é ínfimo em relação ao que nós não sabemos. Sem dúvida. Não é? Então, nós temos que estar aberto e eu sempre faço uma separação entre conferencista e professor. Conferencista é alguém que de uma cátedra fala para o outro, mas o professor não. O professor é um dialogador. Ele constrói coletivamente o conhecimento. Perfeito. Hoje o professor, está sendo exigido muito do professor hoje, se repensar-se como professor, né? Porque se resiste muito àquele modelo ainda do professoral, no sentido de ter o conhecimento e passar para os alunos. E hoje ele tem de ter essa capacidade de estimular os alunos. Hoje, dentro da universidade, quando a gente chega, essa nova geração, Ricardo, muitas vezes não sabe o que quer fazer ainda. Muitas vezes tem uma crise de identidade, de autoestima muito forte. Você tem de estar preparado para trabalhar essas pessoas no sentido de dar norte, ou de despertar nelas o interesse. Um slogan que a gente criou na universidade, na comunicação, foi ser feliz e evoluir. A gente sempre associou a aprendizagem como algo sacal, de noite acordado, coisa difícil de sentar. Cara, a alegria da descoberta, a gente tem que trazer isso à tona. Tem coisa mais linda do que você descobrir o mistério de algumas coisas, descobrir uma pessoa, ver o nascer de uma rosa, uma abelha, uma borboleta, descobrir o mundo, olhar o mundo com um olhar de primeira vista. É fantástico. Então, isso é aprendizagem. Isso é aprendizagem, Ricardo. E é lindo porque a ciência, a neurociência já percorre esse caminho ao qual o Garcia Júnior se refere. Eu lembro aqui um cientista espanhol, mas que está radicado, se não me engano, nos Estados Unidos, chama-se Francisco Moro. E ele fala exatamente desse prazer de conhecer, de produzir o conhecimento ou de descobrir, ou de descoberta. Que é o seguinte, que não há separação apenas do ponto de vista estético, do ponto de vista esquemático, entre o hemisfério direito e o esquerdo, entre racionalidade e emocionalidade. Na verdade, uma das frases é: a gente só aprende aquilo que ama. Né? O amor, a emoção, o tempo todo é que nos faz ir buscar. Né? Quando eu conheço alguém e me interesso, seja de que nível for por alguém, é porque tenho interesse em, né? E a neurociência tem algumas me despertou para conhecer. E a neurociência traz que o sentimento antecede às vezes a razão. Sim, sim. Né? E perpassa o tempo todo a razão. Não existe essa razão separada, cortada. O Caeiro dizia muito bem, né? Pensar a rosa é negá-la. Sim. Você sente. O Alberto Caeiro. Depois quando você começa a pensar, você vê a pedra, você vê a cor, você vê a consistência, mas você sente antes de pensar lá. Tem a velha frase daquela poeta tão linda, chamada Anaïs Nin, que diz: as coisas não são como são, as coisas são como somos. Adoro também essa frase. É tão lindo esse verso, né? O Scholl dizia algo nesse sentido: você é aquilo que você vê, aquilo que você come, aquilo que você pensa, né? Que é um desdobramento da Anaïs Nin. Eu gosto muito desse Ou então lembrar uma outra poeta que agora ganhou o prêmio Camões, que é a nossa Adélia Prado, que diz: eu só fico triste quando olho para uma pedra e vejo só uma pedra. E vejo só uma pedra. Mas aí mais poesia. Mas aí essa mala que a gente falou agora há pouco, se não tiver essa fantasia, Ricardo, se não tiver esse intangível, se não tiver essa possibilidade, o inusitado, ela perde muito sentido. E a aprendizagem é isso, né? Você se descobre na coisa, no outro, você está se reconstruindo o tempo todo. Aqui dentro tem mais o quê? O que você quer tirar daqui? Vamos lá. Decida. Qual é o rumo da prosa do nosso diálogo com o Garcia Júnior? Eu vou tirar um incenso. Um incenso? Você quer igual acenda? Eu estou vendo que tem, como é que chama? O nosso fósforo. Deus Jolino Lucas pediu para que nós acendêssemos o incenso, né? Então vamos acender o incenso. Tá. Vamos incensar o ambiente. Incensar o ambiente e dizer por quê. O que ele quer pautar de assunto, de tema, a partir de Você consegue acender esse incenso aqui agora? De um incenso. Vamos lá. Mas vamos falar, enquanto você acende, você vai dizer por que o incenso. Eu lembro muito dos Reis Magos. Qual é o sentido? Eu lembro muito dos Reis Magos levando para o menino Jesus ouro, incenso e mirra, né? Ouro, incenso e mirra. E eu tinha uma professora que você conhece muito bem, acredito, chamada Noemi Elisa. Professora Noemi Elisa, uma querida professora, de língua especialista em literatura portuguesa, sobretudo nosso Fernando Pessoa. Tá, não estou conseguindo minha colega da academia. Adoro. A Noemi Elisa dizia que o rito faz o mito.
O rito faz um mito. E eu acho que a gente perdeu muito nesse mundo de praticidade. Será que de cá você não é melhor? Porque talvez tenha vento aí, não? Tá certo. Talvez aqui, talvez um vento. Vamos fazer... Mas continue a sua explanação. É que eu acho que a gente está muito preso ao material, ao sólido, no mundo líquido, e a gente perde da espiritualidade, de incensar as coisas, a questão das vibrações. Eu sou muito ligado às vibrações. Eu vou pedir ajuda de contra-regra para acender isso aqui, não estou conseguindo aqui. Será que a minha amiga aqui, Joana Angélica, que está nos acompanhando... Olha, Joana Angélica, é verdade. Ela vai ligar. Joana Angélica também é da universidade. É, também. E esteve aqui, sim, na Universidade Unijaguaribe. Ela está em todo canto, Joana Angélica. É atriz, é cantora. E agora virou contra-regra do programa Diálogo. Muito Ricardo, bem. eu sou muito ligado às energias. Eu já te deu para sentir. Fica aqui, enquanto vocês falam, mesmo sem estar aceso. E eu acho que essa questão dos fenômenos, né, do cheiro, da percepção, do que nós exalamos e que nós percebemos no mundo, tem a ver com a nossa sensibilidade, né? Não tem essa coisa também de separar a sensibilidade feminina e a sensibilidade masculina, tudo é sensibilidade. E é sensorial, é isso? Sensorial. A produção de saber a partir do sensorial, do sentido, tocar, do pegar, do ver, do ouvir. É isso? Exatamente. Você quis pautar isso? Está pautando isso? Estou pautando isso, mas trabalhando também a questão da gente cuidar do espiritual e da energia que nos envolve. Tá? Lembro muito da nossa querida Ilves Ponciano, com seus pêndulos e a sua energia. Falando de aura, quando ninguém falava disso. Né? Fotografia Kirlian, né? Fotografava a aura. Exatamente. Que figura linda. Maravilhosa. Aqui a gente homenageia também. Olha aqui, a nossa Ilves Ponciano. Obrigado. Incensando esse espaço. Então você trouxe para falar disso, sensorialidade, conhecimento a partir do sensorial e do transcendente, do espiritual. Como é que isso se reflete, então, em você, ou na universidade, no seu trabalho, enfim? Por que você está trazendo esse tema e ele é tão caro a você, a ponto de fazer você pautá-lo? Você falou agora há pouco que não teria sentido a gente estar aqui se não estivesse aprendendo. Lembra disso? Sim. Você falou? Para mim não faz muito sentido a gente estar aqui se for só isso aqui. A mala, por exemplo, Ricardo, a mala fecha, mas o caminho continua. Tá? Existe algo além da mala. A mala é só um objeto que a gente atravessa, que a gente faz a passagem. Então a passagem é muito maior do que a mala em si. E, mas o que essa perspectiva reflete ou interfere no seu agora? No meu agora... Essa compreensão de que a finitude não é a finitude. Sim, interfere no sentido de propósito, de missão. De saber que eu estou aqui para fazer alguma coisa diferente em prol da sociedade, em prol de outras pessoas. Na situação de educador, você não pode ser um educador se você não acredita no poder de transformar a humanidade, ou na humanidade, ou no ser humano. Vem muito da perspectiva da crença desse potencial. Muito bem. O nosso dialogador de hoje é ele, é o Garcia Júnior, que me trouxe, então, um incenso. Deixa eu mostrar aqui o incenso. Agora é aceso, né? Está incensado. Agora está incensado. Deixa eu incensar E aí um o Ponciano aqui incensando. Agora sim. É pena que o telespectador não possa sentir o cheiro. Né? Olha que lindo. Garcia Júnior, e o que mais tem dentro dessa mala? Porque eu vou deixar aqui, né? Deixa aqui para ficar incensando, durante todo o programa, perfumando e a gente tendo outro tipo de sensorialidade, de abertura de pineal, abertura de outras fontes de captação de energia. De holopensene, né? Assim. De holopensene, uma coisa mais holística. Holística, exatamente. E a universidade trabalha também com isso? Tem algum espaço nesse sentido? A universidade... De estudar yoga, estudar outros tipos de... Não na perspectiva de estudo, né? Mas os alunos se reúnem de acordo com as suas religiões, suas crenças. Nós temos um santuário com a Nossa Senhora da Conceição lá e é utilizado tanto por católicos como por evangélicos também, em alguns eventos que nós fazemos ecumênico também. A universidade é um campus muito verde, cheio de natureza, onde as pessoas podem manifestar as suas crenças e exercitar. Mas é importante também que, independentemente de crenças, de convicções religiosas, elas possam estudar outras estruturas religiosas, não? Não, a gente não estuda estruturas religiosas. Dentro do nosso projeto de educação, a gente tem aprendizagem para a vida, que entra muitas questões. Uma das questões é como você equilibra o que você quer com o que você pode, com o que você deve. Esse grande tripé que é muito difícil de você equilibrar. O querer, o dever e o poder. Né? Às vezes eu quero, posso, mas não devo. Às vezes eu
Aliás, em qualquer religião a essência é esta. Nós não falamos dessa essência. A ética é esta. Né? Exatamente. É o outro, é o que eu posso, o que eu devo e o que eu quero. Então, né? É nessa perspectiva que a gente trabalha. Aliás, o Kant dizia, né? O Immanuel Kant dizia, O dever o único homem livre é aquele que não faz o que quer. Ou seja, o ser humano livre é aquele que não faz o que quer. Porque o querer é você ser escravizado pela sua vontade, pelo seu ímpeto, pelo seu instinto, né? E, na verdade, você é um ser social, societário. Então, você, às vezes, pode, mas não deve. Deve, mas não pode. Quer, mas não pode, mas não deve. Enfim, essa trilogia, querer, poder e dever, é algo fundamental. E tem o querer, para o processo educacional, é essencial. Você não vai a lugar nenhum sem vontade, sem querer. Não adianta você empurrar conhecimento ou informação, nem conhecimento, informação, como se fosse um peru em véspera de Natal, entendeu? Não, é a vontade, é o que te move. Garcia Júnior, que mais que você vai tirar daqui para a gente chamar daqui a pouco a segunda parte do programa, o segmento? Eu trouxe aqui uma caixa de som. Uma caixa de som? É para o próximo bloco? Próximo bloco, né? No próximo, Okay. Eu chamo de segmento. O próximo segmento. Olha, é uma caixa de som mesmo. Sim. E vai tocar? Não, eu não trouxe Bluetooth para tocar. Não trouxe Bluetooth? Não carreguei. Não tá? trouxe? É. Então, no próximo segmento, a gente vai ver o que tem aqui dentro dessa caixa de som trazida pelo nosso dialogador de hoje, que é o Garcia Júnior, pró-reitor de relacionamento do Centro Universitário Unijaguaribe. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Ele hoje está aqui, se devolvendo a esta casa. Ele que nos emociona com a sua presença, porque nós não somos amigos há tantos anos, desde os anos 70, 80. Hoje ele é reitor da Universidade Unijaguaribe, reitor de relacionamento, pró-reitor de relacionamento do Centro Universitário Unijaguaribe. Como é que para isso aqui? Garcia Júnior. Dá uma pausa nisso aqui, né? Olha, ele é presidente da Agência de Desenvolvimento Regional Sol do Leste e é também diretor técnico do Instituto Vale do Jaguaribe. E me trouxe, entre outros assuntos, entre os outros objetos, um caixa de som, é isso que eu coloquei aqui para... Caixa de som. E estava tocando... Calcanhoto, eu não sei nem mexer nisso. Como é que mexe? Desligado, Bluetooth. Tá desligou? A nossa contra-regra desligou. Já desligou? Isso aí, digitalmente. As minhas cartas. É isso. Não me procure mais. Que é uma música do Leno e Lilian, dos anos 60, que ela regravou a nossa. Mas por que você trouxe? Não foi por causa da Calcanhoto? Ou foi? Não, foi por causa da comunicação. Da comunicação. Com a palavra Garcia Júnior. A comunicação é algo que nos liga aqui nesse encontro, né? Nos diálogos, e a nossa história também está traçada pela comunicação. E grande parte da minha vida foi na comunicação. Começando aqui na TVE, passando pelo mercado publicitário, chegando na TV Diário, onde nós lançamos para o Brasil, a emissora, e hoje no relacionamento, que trabalha com comunicação. Mas quando eu penso em comunicação hoje, nesse mundo tão conturbado, com tanta informação, com a tempestade no deserto que acontece, a gente tem uma dificuldade muito grande de um aspecto importante da comunicação, que é escutar. Escutar? É escutar. Escutar. A comunicação a gente pensa que é falar, que é dizer, que é expressar. E hoje na agência, um dos processos que a gente tem que fazer muito bem feito para você poder transitar em todos os poderes, em todas as instituições, é saber escutar, é saber ler, ver a vocação regional, escutar as pessoas, deixar que elas participem e a partir disso você construir um novo discurso, uma nova história, ou dar continuidade à história já existente a partir dessa. A gente chega muito na perspectiva do dizer, né? O colonialismo acontece quando você chega e coloca a sua verdade em determinados lugares, né? E o nosso processo não é esse. O nosso processo é de dar autonomia para que as pessoas possam se expressar cada vez mais. Quando você analisa a Agência de Desenvolvimento Regional como uma governança intermunicipal, é porque muitas vezes os municípios estão do lado, tratando do mesmo assunto, mas cada um do seu jeito e não se integram. Isso é um desperdício de recurso, é um desperdício de
objetividade no processo, a agência chega para pensar o território como um todo, escutando desde Cascavel até Icapuí, o que é que tem de melhor? Nós estamos vendo o que é que tem de melhor que pode ser replicado. Como as pessoas reagem nisso. E isso exige uma comunicação de escuta. Escutar. Que é diferente de, né? Sair dizendo, de sair expressar. dizendo. É. Então, existe... Mais do que escutar, ouvir, né? Ouvir mesmo. Às vezes fazem assim, uma pequena diferença. De escutar e ouvir. Semântica, de escutar, Eu acho que ouvir seria mais preciso. Ouvir é mais preciso, né? Porque é por diálogo. O Nelson Rodrigues dizia, as pessoas pensam que duas pessoas se entendem quando falam. Não, elas se entendem na pausa, não é? Entre uma ouvindo a outra. E o ouvir é o fundamento desta palavra, diálogo, não é? Porque eu ouço, o outro incorporo. Acho que é um pouco isso que diferencia entrevista de diálogo, né? Entrevista eu faço a pergunta, você responde, eu passo para outra pergunta, para outra. E para outra pergunta. E no diálogo não é interpenetração da tua fala com a minha, da tua escuta com a minha. Você falando, lembrou uma amiga que é muito sapeca, ela era louca pro João Baldo. João Baldo Ribeiro. Exato. E ela encontra o João Baldo no aeroporto. E ela sai, ai, querido João Baldo, eu adoro você falando, feito uma Ai, meu querido, como é bom te encontrar, você pode assinar um livro para mim, não sei o quê. Você pode falar uma coisa para mim? Tem uma coisa para me ensinar? Ele disse, tenho, posso lhe ensinar. O quê? Que o silêncio é uma grande forma de intimidade. É uma grande prova de intimidade. Eu nunca esqueci disso. E quando você se relaciona bem com a pessoa, você não precisa dizer muita coisa, não, né? Você olha para o outro, você já sabe. Você se entende. A intimidade se traduz nesse silêncio, esse entreolhar. Como isso precisa ser usado, né? Até na educação, na relação, no relacionamento, já que estou aqui como proreitor de relacionamento, é bom falar disso, porque tem uma outra frase que eu não me sei agora de quem é, se é do Caetano, ou se é de algum filósofo, outro filósofo, seria que se o que você vai dizer não melhora o silêncio, não diga. Que maravilha. É lindo. Que sábio isso, né? É sábio, né? Só deve dizer o que melhora o silêncio. Não é? Mas hoje... Acho que eu estou confundindo com o Caetano, porque o Caetano diz uma coisa assim, que o João, ouvir o João é melhor do que o silêncio. Ele tem uma música que ele diz isso, né? Com o João Gilberto. João Gilberto. Mas hoje a gente tem dificuldade do silêncio, né? Parece que se a gente não estiver falando, gritando, usando, vendo, você não está vivendo. Vamos fazer então silêncio. Agora aqui vai. E dá vontade de pedir um vinho nessa hora. Vamos brindar com água. Vamos brindar com água. É o jeito. Mas é emocionante hoje ter aqui o Garcia, porque não foi à toa aquela música do Devolve. A gente está se devolvendo, né, um ao outro. E você também sente assim, Garcia, se devolvendo as coisas aos espaços, voltando aos espaços com outro olhar. Por exemplo, você voltou hoje aqui para a TV, mas você já não é mais o mesmo e ao mesmo tempo é o mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a partir dessa música, Devolva-me. Eu costumo dizer, tem relações, não sei se acontece com você, que eu encontro e parece que eu encontrei ontem. Nós dois que nos encontramos, a gente não está todo dia se falando, passa de meses, anos sem se falar, é muito pontual o nosso encontro. Mas existe uma relação, uma intimidade a partir do profissional entre a gente, que a gente sente muita vontade. Parece que conversamos ontem, trocamos ideias com o Paulo Viana ontem, nosso amigo em comum. É verdade. E existe isso. Voltando para cá, muita coisa mudou, a escada mudou de lugar, o estúdio é outro, está outra cor, mas é minha casa também. É em mim. A TV A TV está em você. Eu me lembro de fazer um programa ao vivo aqui, tremendo, aqui com o Carlos Dauge, aqui, aquele programa de meio-dia que tinha um programa, e eu participando da primeira vez ao vivo, trêmulo, fazendo pergunta. Está em mim isso. Então, já que você falou que a televisão educativa do Ceará está em você, coincidentemente, a música que eu trouxe para ele, eu trago sempre uma música para o nosso dialogador convidado, tem a ver com isso, tem a ver com a TV com a TV educativa em 1974, 75, 76, por aí. Ednardo. É a trilha sonora de abertura. O Terral. Will Nogueira, sábado. Não, e é a abertura também da TV. Era a imagem da TV. Olha quem está cantando, deixa eu ver se ele está aqui. Ednardo. Deitando os olhos cansados. Ednardo. Por onde a vida alcançar, meu céu é pleno de paz, sem chaminées ou fumaças, no peito enganos mil, na terra é pleno abril. É pleno abril.
No peito, enganos mil na terra é pleno abril, que é 13 de abril, é a histórica data de Fortaleza. Enfim, eu trouxe Terral para lembrar aquela música que era a música de abertura da TV Canal 5, TVE, TV Educativa, com a imagem da corujinha. E eu trouxe para lembrar e para mexer na emoção do nosso histórico funcionário da TV, que hoje é pró-reitor de uma universidade, a Unijaguaribe, pró-reitor de relacionamento, presidente de uma agência de desenvolvimento e técnico de um instituto, o Instituto Vale do Jaguaribe. E aí? Rapaz, tem um documentário sobre Maria Bethânia que o título é A Música é Perfume. São os olhos do mar. A música é perfume. Ela te transporta, o perfume te transporta, né? Você sente um cheiro, você vai para aquela época. A música também. Eu estava agora lá na sala da superintendência, cheio de gente quinta-feira aqui, esperando para começar o Terral, que era o programa do Will Nogueira, né? E lotado, que lotava aqui na frente da televisão. E eu só podia sair quando terminava a gravação do Terral, porque não tinha estúdio, né? Já diz o nosso Nietzsche, a propósito do que ele falou da música. A vida sem música seria um erro. Total. E é maravilhoso. Eu tive o prazer de recentemente entrevistar o Fausto Nilo, o querido Fausto Nilo, na Feira Literária em Aracati. E conversamos muito sobre a música, sobre a importância dessa geração, né? Sobre a produção musical. Ele que é um grande compositor. E aí eu perguntei para o Fausto o que tem de biografia na música. Mas ele, nas suas composições, né? Nas suas canções, ele... Às vezes nada. Às vezes o artista, ele cria algo para que as pessoas possam se espelhar numa possibilidade. Eu achei isso genial. É lindo. E há também muito da arquitetura, eu acho, também na letra do cinema também, né? Sim. A letra dele é muito cinematográfica, né? Imagens. E também muito da literatura. Há até um trabalho do Marco Sampaio, um jornalista, e que fez uma especialização que fala desse reflexo da arquitetura na música de Fausto Nilo. E agora, o que tem mais aqui dentro dessa mala? O que ele trouxe de objetos estão todos dentro aqui dessa mala. Antes do objeto surpresa, ele me trouxe o quê? Deixa eu ver. Me trouxe um bottom do Sol do Leste, você já falou sobre isso. Já. E por último, antes do objeto surpresa, uma caneta? Uma caneta. Muito bem. Existe uma frase que diz, quem está com a caneta, né? Quem está com a caneta? Né? Que diz que quem está com a caneta tem o poder. Tem o poder. Olha, eu estou então diante de quem está com a caneta na Pró-Reitoria de Relacionamento. É verdade? É boa a provocação? É boa. É uma boa a provocação. É boa. Mas você está com a caneta? Não, eu estou... provisoriamente com a caneta em algumas questões. Mas sobre a questão de liderança, fala-se muito em ser líder, né? A missão da universidade é formar líderes. Mas formar líderes é criar pessoas com autonomia, com capacidades de avançarem em suas vidas. Mas mais que isso, quando se fala em líder, as pessoas pensam que líder é quem manda, é quem assina, é quem está com a caneta e decide. Mas ser líder é aquele que assume responsabilidade, que tem noção do risco, aquele que assume riscos. Às vezes é fácil, é mais cômodo você não ser líder. Mas quando você se coloca na posição de liderança, você está assumindo muitos riscos e muitas responsabilidades e respondendo por muitos. Está na liderança, nós temos 44 líderes dentro da Agência Sol do Leste. Esses 44 líderes têm sob sua responsabilidade mudar aquela ambiência, trazendo mais qualidade de vida para as pessoas, 270 mil habitantes daquela região. Então, essa liderança não é no sentido de mandar ou de poder, é de servir. Ser líder é servir, é ter sensibilidade para isso. E as pessoas confundem muito essa questão. É poder, mas o poder para fazer isto. Poder para fazer isso. É para fazer isso. Senão, não tem sentido. Não tem sentido. É nessa perspectiva. Senão vira ditadura, não precisa de liderança, né? Não precisa, né? Não precisa liderar o quê? Um ditador lidera o quê? Não lidera nada. Já está dito, já está, né? Já está. E tem tudo a ver com escutar, com ouvir, com escutar, com ouvir, com dialogar. Que bonito. E a agência vem nessa perspectiva, de escutar, de ouvir, de dialogar, traçar novos caminhos, com a finalidade de chegar a uma ambiência onde a gente tem o melhor índice de desenvolvimento humano numa região que é rica em camarão, em pescados, em sol, em coco, a temperatura melhor, um dos melhores lugares do mundo para se viver aquela região, e a gente quer mostrar isso para o mundo. Aracati, você inclusive está morando em Aracati. Estou morando em Aracati. E eu já estive lá 2 vezes
participando da Feira do Livro, aquela Feira do Livro que tem lá. Não, você deve ter ido no Festival Gastronômico, não? Não, foi na Feira do Livro. Foi? Foi. Teve uma Feira do Livro agora. Não, faz tempo. Faz tempo, né? Faz algum tempo. Teve 2016, teve uma Feira do Livro lá, realmente. Eu acho que antes. Deve ter sido nessa mesma. Eu cheguei lá em 2017, 2018. Você não estava lá nessa Não época? estava nessa época. Mas vá nos visitar, por favor. Pois não é? Temos um teatro lá, Francisca Clotilde. Teatro Francisca Clotilde. Maravilhoso. Secretária Andressa lá. É bom saber convidá-lo aqui para um dia se apresentar naquele teatro. Isso era maravilhoso. A Francisca Clotilde é uma escritora, é uma dramaturga, não é? Pioneira, uma mulher à frente do seu tempo. Dirigiu os espetáculos. Eu vi em vídeo alguns espetáculos feitos lá. Eu conheço o teatro, eu fui visitar o teatro. Maravilha. Eu fui lá. Lindo o teatro. Passei uns 3 ou 4 dias, ou 5, em Aracati, visitando as igrejas, os prédios, as ruas. Está tudo revitalizado. Tudo lindo, Está né? tudo lindo, tudo lindo. Você é nosso convidado de honra, vai nos visitar. Mas lindo. aquela região é linda. Você vai para Capuí, que coisa. Vá para Fortim, que aconchego que você tem naquela região, cara. O artesanato de Itaiçaba. Rapaz, Beberibe, suas lunas coloridas, seus cenários de telenovela. Eu filmei em Itaiçaba. Olha só. Com o Pedro Jorge de Castro. Pedro Jorge de Castro chamado Tigipió. Tigipió. Eu era o padre da cidade. Conheci Pedro Jorge aqui, Pedro Jorge. Pedro Jorge ele era de Maranguape, né? Esta figura, não, ele é de Aurora. Aurora. Mas toda a infância dele é em Itaiçaba. E eu costumo dizer, e ele estudou na Itália e mora em Brasília. E eu costumo dizer, Pedro Jorge, você só se sente feliz em 2 lugares. Aí dizer, onde? Roma e Itaiçaba. Itaiçaba. Ele adorava isso. Adora isso. E eu não sabia disso, que o Pedro Jorge era de Itaiçaba. Toda a família dele, toda a memória emotiva dele é Itaiçaba. Que coisa interessante. Por isso que ele filmou lá. Que coisa mas ele é de Aurora. Mas só nasceu, né, em Aurora, mas toda a infância e as lembranças dos avós, das férias, é Itaiçaba. Ele é apaixonado por Itaiçaba, a ponto de dizer isso. Você só se sente feliz em 2 lugares, Roma e Itaiçaba. O contraponto também. E eu estive com ele nesses 2 lugares. Ele morava no Trastevere, eu estive em Roma dando aula e fazendo teatro. Mas só não fiz teatro ainda em Aracati, mas vou fazer. Eu vou fazer no teatro Francisca Clotilde. Olha, chegou a hora do objeto surpresa e eu trouxe um. Eu queria pela primeira vez que você abrisse primeiro o meu. Eu sempre abro primeiro do convidado. Tá, mas eu vou trazer o meu porque tem tudo a ver, o fluxo da conversa. Terral, papel, caneta, tem tudo a ver. Veja o que eu trouxe para você, depois eu vou olhar o que você trouxe para mim de objeto surpresa. Garcia Júnior, olha o que eu trouxe. Ah, que maravilha, rapaz. Cadê a máquina? Cadê a Ana Luísa? Cadê a papel carbono? Eu trouxe papel carbono. Isso é uma raridade. Deixa eu mostrar aqui. Mostra aqui. Como é que, acho que os mais jovens nem sabem o que é isso. Não sabem, rapaz. Não sabem o que é uma margarida, uma máquina com margarida, lembra? Aqui. Papel carbono. Por que eu trouxe papel carbono? Porque eu me lembro dele como datilógrafo. Devia ter muita honra. 20 anos, talvez, ou menos do que isso, aqui na TV. Era um papel que você colocava numa máquina de dactilografia, e para poder fazer cópia, você tinha que botar entre uma folha e a outra um papel carbono. E aí você datilografava aqui e saía uma cópia, o original e a cópia. Só para eu dar aqui uma ideia, como é que seria. Vamos mostrar para a nova geração como funciona. Mas enquanto eu faço aqui uma coisa, essa demonstração, eu queria que você filosofasse sobre isso. O que o carbono te conduz, a que ele te conduz filosoficamente, ou do ponto de vista da biografia sua, enfim. Deixa o tema livre a partir do estilo. Filosoficamente, a cópia nunca é original, né? A gente sabe disso, né? E o carbono me irritava muito, porque é o seguinte, quando você datilografa, você podia corrigir a primeira via, mas para corrigir a segunda via era mais complicado no carbono. Você tinha que fazer novamente todo o processo. Antes de chegar ao stencil, você lembra do stencil? Me lembro. Stencil a álcool, stencil eletrônico e tudo mais, que você corrigia com aquela coisa colorida, a gente sofria muito com carbono. Mas ele facilitava muito em ofícios curtos e tudo mais, que a gente usava à época, e utilizei muito esse produto. E o interessante do carbono também é que ele é reutilizável. Você usa várias vezes. Você não usa só uma vez o carbono, né? Enfim, me traz essa memória, Ricardo. Uma memória do ponto de vista biográfico. Mas do ponto de vista filosófico, você falava de que a cópia nunca é original. Apesar de corresponder ao original, não corresponde. Não é o original. Né? Quando você utilizava a primeira via, era sempre a primeira via. Era diferente da segunda via. Né? A cor e tudo mais. Garcia Júnior. Eu trouxe o carbono. Eu acho que muita gente hoje você faz, você como é que chama? Digita, né?
Mal você usa papel E hoje faz em dia. impressão. Como é que chama? Quando você precisa de impressão. É, quando precisa de impressão. Hoje Hoje não você precisa. evita muita impressão para não Você gastar. faz cópias, né? Com impressora, né? Xerocopiadoras, né? Exato, E tudo mais. Faz várias cópias. Né? Fotocopiadora também que existia, né? Que a gente exato. chamava de Xerox, porque é o nome de uma marca. Mas enfim, mas antes disso era assim, ó. Se eu precisava de um texto para dar a mim, ao ator X, ao outro, eu enchia a máquina, ele enchia a máquina 2, 3 vias. de 2 a 3 vias de papel, vários papéis, carbono, e à medida que ele fazia, que ele datilografava, aqui saía do outro lado a cópia. E isso tem a ver com comunicação, né, Ricardo? Tem a ver com comunicação. Eu trabalhava E nisso. com repartir, né? É repartir. Mas aí depois disso Compartilhar. tem um caso interessante, se tiver tempo muito rápido, é que depois disso aqui chegou o Telex. Sim. Nós tínhamos um Telex na sala da direção aqui da TV, lembra disso? Sim. E o Telex ele tinha uma fita que você colocava e reproduzia várias vezes a mesma mensagem para o Brasil todo, vinha da TV, da TV Brasil, ia para Roquete Pinto e tudo mais. E um dia o Telex funcionava sozinho quando recebia a mensagem. Conta a lenda que tinha um vigia aqui, de primeira viagem, começou a trabalhar aqui. Quando a máquina começou a funcionar sozinho, ele saiu correndo, achando que era um fantasma, atirando para todo lado, assustado com essa coisa do Telex também. Enfim, isso são os primórdios aí da datilografia. E foi como datilógrafo que eu me inspirei a ser roteirista com vocês. Tinha um professor roteirista, você era professor roteirista? Sim. Não, eu sou produtor, né? Não, mas, quer dizer, eu era porque mas você fazia roteiro, né? Roteiro, sim. Então, sim. O produtor era o realizador. Exato. Ele tanto escrevia quanto dirigia. E aí eu segui o caminho de vocês, eu imitei vocês. É porque o professor roteirista era o professor ligado à pedagogia. À pedagogia especificamente. Nós recebíamos pequenas observações, os manuais de apoio, caderno de atividades. E as fichas de emissão de cada disciplina, e a partir dali tínhamos que produzir um Lembrei programa agora minha artístico. querida Glícia Rodrigues. Glícia Rodrigues, tão linda. E aí, já que estamos falando disso, de teleeducação, é inaceitável. Eu acho que é um espaço para a universidade, não? Ganhar a telecomunicação, ganhar a internet, trabalhar com alunos à distância, com online. Queria pautar, talvez, esse tema. Hoje o grande problema, hoje, que a gente pode chamar, porque num país continental como o Brasil, naquela época nós trabalhávamos em teleeducação, mas dentro de um sistema muito rígido de acompanhamento. Nós tínhamos as supervisoras de campo, nós tínhamos a preparação dos professores, os alunos não estavam soltos. A teleaula ia como estímulo a ser aprofundada através de manual de apoio em sala de aula com professores. Lembra muito bem disso, certo? A grande escalada da educação à distância, que foge um pouco disso... Isso, é disso que eu estou querendo falar, educação à distância. A educação à distância, ela massifica de uma forma geral. É muito boa, porque leva a teoria a muita gente, mas não necessariamente ela prepara as pessoas no processo de aprendizagem. Onde fica a prática na educação à distância? Então, hoje na universidade a gente trabalha a educação à distância na perspectiva de trazer teoria, mas que possa, no momento presencial, ser colocada Pois é, mas na no prática. nosso caso aqui, no nosso sistema de educação da TVE, Do ensino fundamental Canal 5, maior. do ensino, Fundamental nós maior. tínhamos Os professores, facilitadores. Nós tínhamos orientadores de aprendizagem, Sim. que faziam exatamente essa ponte entre a emissão e a exploração em sala de aula, com os alunos, em grupo. Então, havia multimeios. Você tinha livro, o manual de apoio, você tinha Caderno de atividade. a teleatividade, a teleaula e os encontros E aprofundamento presenciais. E nós então tínhamos era mais que isso. tríade, E não é? tinha Era isso. triádico, digamos. Mas tinha mais um cuidado nosso. Nós trabalhávamos com supervisores em cada região, Sim. que tratavam com os professores e eram treinados. E tínhamos encontros pedagógicos sistemáticos. Isso poderia estar na universidade Poderia estar também. na universidade. Sim, poderia ser. Mas era um sistema diferente. Nós éramos vanguarda. Nós, no Maranhão, éramos vanguarda naquela Rio época. Grande do Norte também. Rio Grande do Norte e também. é bom que a gente agora lembre, já que estamos falando disso, homenageamos tanta gente, já que estamos falando de teleeducação, homenagear Gerardo Campos. Professor Gerardo Campos. Professor Gerardo Campos, que criou tudo isso. Foi. Rita Facó, Guilherme Neto, Braulio Ramalho, enfim, Ângela Braulio Gurgel, Ramalho, Angelinha, tantas pessoas que trabalharam. Celina Castelo, né? Almerinda Ilves, Castelo, a Doris. a Ilves, a Doris, enfim, tanta E gente. Sérgio Quixadá, naquela época, trabalhava na arte. É Nosso verdade, amigo Sérgio Quixadá. Olha, falamos então em universidade, o compromisso da universidade com online, porque eu estou aqui com ele
Já estou com ele, que é o nosso dialogador de hoje, o pró-reitor de relacionamento do Centro Universitário Unijaguaribe, presidente também da Agência de Desenvolvimento Regional Sol do Leste e diretor técnico do Instituto Vale do Jaguaribe, que é exatamente o que o Instituto O Instituto trabalha é o braço social da universidade. Na realidade, é um terceiro setor, né? Ele trabalha com cultura, com pesquisa, com fazendo concursos em prefeituras também. Nós temos um programa de televisão chamado Tá Valendo, feito por alunos. É um programa feito... Nós não temos comunicação na universidade, mas temos um programa de televisão, temos um programa de rádio também, feito pelos alunos também. Então, nós temos uma clínica de atendimento à população chamado Curas, Centro Unificado de Reabilitação e Assistência à Saúde, também faz parte do Instituto. Então, é o braço de entrega social, de responsabilidade social da universidade. Muito bem. Agora eu quero ouvir, talvez até ouvir o objeto que ele me trouxe. Você vai Se sentir... for objeto sonoro, vou ouvir. Não é. Você vai sentir, não sei como é que você vai interpretar. É eu trouxe um objeto para ele, objeto surpresa. Tem a ver com o que nós falamos. E agora também. Ele me traz um objeto surpresa. O meu que eu trouxe foi um carbono. Carbono, né? Que eu me lembrei dele usando carbono. E agora, o que ele se lembrou de mim quando disse tem que trazer alguma coisa que tenha a ver com o Ricardo? Ou então, algo que seja fora da curva, que seja surpreendente, que a gente nunca associe diretamente a ele, mas o que será? É fofinho, é de pegar. Estamos trabalhando aqui com sensorialidade, com a tactilidade, deve ser o nome esse. Tudo é tato, né? Tudo é tato, vamos ver o que é. Deixa ver o que é. Aqui. É um... Isso. Como é que chama? Um travesseirinho. Exatamente. Um travesseirinho com a palavra ele. O nosso... Garcia Júnior, por que você trouxe isso? Duas coisas me lembram você, Ricardo. Uma coisa que você me dizia sempre, não me chame para gravar de manhã, eu não vou gravar pela manhã. Lembra muito bem disso, mas tem outro aspecto, que é... O travesseiro é o meu juiz silencioso. Que lindo, que bonito. Eu bonito. preciso estar em dia com o meu dia. E é no travesseiro, ele sabe se eu estou em dia ou não com o meu dia. A minha consciência repousa no travesseiro. Para mim é muito importante recostar-me no travesseiro em paz, sabendo que eu fiz o meu melhor, que eu estou dando o meu melhor, o meu propósito. Eu acho que o travesseiro, ele sabe de coisas que ninguém sabe, nem um psicólogo sabe o que o travesseiro sabe, é você e ele, entendeu? O travesseiro tem essa representatividade, esse simbolismo para mim. Me lembrei de uma música, de quem é? Da Isolda? Não, é de outra, acho que é da Isolda, que diz assim, quem mais sabe de mim é o espelho do meu camarim. Quem mais sabe de mim é o espelho do meu camarim. Assim quem mais sabe de você... É o espelho do meu camarim. O teu espelho do camarim. É o meu travesseiro. É o teu travesseiro. É o lugar onde você repassa tudo que fez, julga a si mesmo, faz as ponderações para poder dormir em paz, é isso? Isso e também, se programa também. E se programa para amanhã. Porque o nosso cérebro trabalha enquanto a gente dorme também. Sim. E é importantíssimo, fundamental, é saudável que trabalhe, né? Enquanto você dorme, enquanto a gente dorme. E nesse onírico, que às vezes a gente lembra, às vezes não lembra, eu acho que ele é muito forte em nós. Ele nos traz muita energia. Você acorda reenergizado quando você vai dormir bem. Então, o sono, para mim, é muito importante nessa perspectiva de estar em dia com o meu dia, com meu filho, que é uma figura importantíssima, central na minha vida, com o meu trabalho, com as pessoas do meu círculo de amizade, com a família, com os amantes, com tudo. Que lindo, que lindo. E aí, juntando a ideia de educador, porque eu estou ao lado aqui de um gestor da educação, que é da Universidade da Unijaguaribe, eu me lembro de que, mesmo dormindo, há um método de aprendizagem também, não é? Também. Você, enquanto dormir, por exemplo, para aprender línguas, e fica gravado ali, porque o cérebro continua no serviço e é saudável. Mas estou ligando aqui a ideia de que, mesmo dormindo, é possível aprender. E como nós aprendemos também, quando temos acesso, depois que dormimos, a nos lembrar do sonho, embora a lembrança seja sempre filtrada. Sempre, não é? sempre. Mas é importante, não é, Garcia, que a gente lembre das coisas, que a gente tenha memória, mas também que a gente esqueça. A memória também é feita de esquecimentos. Não podemos se lembrar de tudo. Não sei, mas hoje, por exemplo, eu estou vivendo um momento de memória no presente. Agora. Não é? É? Desde que nós chegamos aqui, quantas memórias nós já trocamos aqui. Reencontrando com você nos mesmo. me reencontrando nesse processo, né? Porque as pessoas são em nós também, elas não foram. A Ilva está em mim, a Glícia está em mim, todas as pessoas que passam na nossa vida estão em nós. Né? Eu vou agradecer a presença dele, vou ver tudo que está aqui dentro para ele, ao nosso Garcia
Júnior, o nosso dialogador. Agradecer a presença dele. Você vai levar isso aqui para você? Quero, também. por favor, por gentileza. Vai. Vou levar para meu filho brincar com carbono hoje. Vai ter que explicar a ele o que é isso. Sim, ele vai nem achar ele isso. sabe, Não nem ninguém sabe, com certeza não Essa sabe geração o que é não sabe o que é, não. Na próxima semana, a gente volta com mais mala e com mala trazendo mais assunto e ensejando outros encontros no programa Diálogo.